Olá, mais uma aula de astrologia sendo gravada aí para vocês. Seja bem-vinda. E eu quero levar nessa aula um ensinamento aí muito importante dessa nova lunação, desse momento que nós estamos, dentro do ano de 2025, entrando para uma lunação leonina. E eu decidi dar essa aula todo sábado agora. Tem aula aqui na Autêntica, às 9 horas da manhã. Eu ia dar, inclusive, sobre Quiron, mas em breve eu trago o Quiron nos signos, né? Mas eu quis colocar esse ponto emblemático pelo qual estamos passando agora, porque nós somos autênticas, né? O que eu friso muito com vocês é essa possibilidade de vocês, dentro da autêntica, vivenciarem e aprenderem sobre a autenticidade. Então, quando a gente entra aí numa, numa enérgica de uma lunação no signo de Leão, traz aí uma potência muito grande da gente valorizar a nossa essência, valorizar aquilo que, quando a gente era criança, a gente gostava de fazer, a gente tinha o pulsar do nosso coração acontecendo de uma maneira muito bonita, muito potente, na nossa inocência, do nosso abafamento do ego. Porque quando a gente é criança, a gente não tem muito essa preocupação com o que é externo. E eu estou falando de uma criança aqui, assim, da primeira infância, do primeiro setênio mesmo. Então, é um momento que eu acho que é muito interessante vocês resgatarem memórias com as quais você consegue lembrar dos momentos em que você brincava. O que você gostava de brincar? O que você gostava de fazer quando criança? Gente, é assim, é muito interessante que, no meu caso, quando eu comecei a sentir que eu precisava sair do lugar que eu estava, foi algo externo que aconteceu, porque eu fui demitida grávida, né? Mas mesmo assim, eu lembro que, mesmo grávida, depois eu super preocupada com pagar a conta, com ter que fazer as coisas, eu entrei no LinkedIn para ir atrás de emprego voltado para o direito, mas ao mesmo tempo eu falei, não, eu quero agora. Aí eu comecei a fazer também encontros, né? Utilizar ferramentas de autoconhecimento, uma delas foi meu mapa, mas também fiz alguns workshops de busca de essência e tudo. E eu lembro muito, assim, quando eu era criança, de gostar do céu, de gostar de tudo ligado a astronauta, enfim. E aí eu fui, de alguma forma, resgatando tudo isso. E eu falava que eu queria trabalhar na NASA, umas coisas assim. E aí as coisas foram se ligando, né? Então, não deixe de acreditar que existe uma memória aí que você pode contactar com ela para que você desperte sobre todas essas questões que vêm dentro do seu coração, tá? Então, agora, esse momento atual que nós estamos, essa lunação no signo de Leão, com o Sol em Leão também, com Mercúrio retrógrado em Leão, há uma possibilidade muito maior de você encontrar dentro da sua alma, dentro das suas memórias, essa volta mesmo a si, em essência e em autenticidade, tá? Então, dito isso, vamos entrar aí para a nossa aula. Eu fiz um pequeno resumo, né, para ir seguindo. Eu quero, antes de mais nada, que a gente faça uma respiração para que a gente ancore aí a nossa escuta, tá? Então, fecha os olhos um pouquinho, alonga a coluna, respira fundo, leva os ombros para cima, para trás e para baixo, faz alguns movimentos de um lado para o outro com a cabeça, faz aí um giro com a cabeça para um lado, leva o queixo lá no tórax e leva o pescoço lá para trás.
Primeiro para um lado, e depois para o outro lado. Mantenha os olhos fechados. E vai voltando com a cabeça, queixo paralelo ao chão. E vai agora tentando inspirar e exalar, prestando atenção na sua respiração por alguns segundos, em silêncio. Inspira o máximo que você conseguir, no mesmo tempo tenta exalar. E à medida que você vai contando os segundos, vai visualizando os números. Sempre pelas narinas de preferência. Deixa o abdômen para frente, inflar o peito, os ombros e devagar vai trazendo a soltura do peito, dos ombros e do abdômen, na exalação. Nas mãos na frente do peito, sinta as mãos unidas, o toque entre elas, o direcionamento para o equilíbrio do seu lado direito, do seu lado esquerdo, para que eles estejam agora alinhados para essa aula, para essa escuta tão importante. Faça mais uma respiração profunda, exale pela boca com um alívio. Solta o ar. Muito bom. Eu vejo que uma frase de abertura que eu quero colocar para essa aula é para você relembrar de quem você é, sabe? Ter coragem de voltar a ser essa pessoa que está aí dentro de você, que ressoa dentro da sua essência. Então, hoje é sobre relembrar quem você é e ter coragem de voltar a ser. A gente está nesse momento energético muito poderoso. Então, você sabendo sobre isso, não desperdice essa oportunidade, né? E o que é uma lua nova? Por que ela importa tanto? Porque ela abre uma lunação. Uma lunação é mais ou menos de 28 a 30 dias, em que você tem uma energia forte desse signo que está entrando junto com o Sol. Então, todo mês, a gente tem uma nova lunação que se junta e faz essa sinergia de Lua com o Sol. Então, a Lua nova é a união do Sol com a Lua e faz uma conjunção desses dois astros, trazendo a consciência e o emocional muito presentes, alinhados nessa energia, e em Leão é toda essa potência de essência, de agir com o coração, e eu vejo, né, o ciclo lunar, ele se inicia com essa lua nova, e é um momento de você agora plantar as suas intenções para o próximo ciclo de 30 dias. E aí, o que eu acho muito interessante é a gente, mais para frente, começar a expandir essa proporção de tempo, né? De entender que mais ou menos daqui 6 meses, essa lua nova que está se iniciando agora, ela vai chegar no ápice dela, que é numa lua cheia em Leão. E lá na frente, ou seja, durante todo esse período, não são só 30 dias, são intenções que você vai querendo reverberar para os próximos tempos, até chegar essa lua cheia em Leão, em que você vai enxergar o que você plantou. Mas agora, de pouquinho em pouquinho, a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de realização no presente. Então, quais são as suas intenções? Quais as intenções que você quer plantar desse novo ciclo que se aproxima agora? E essa lua, ela aconteceu no ciclo de Leão, é um signo fixo, né? E que traz toda essa potência da gente conseguir tomar as rédeas da nossa vida, né? A fixidade de um signo,
ela está muito associada ao meio das estações, onde as estações elas se estabilizam. Então, é como se fosse um movimento energético para você se estabilizar dentro da sua essência, da sua coragem, do seu brilho, mas principalmente da sua autenticidade. E Leão, gente, rege o coração, né? E ele vai oferecendo um chamado para a gente pensar o que faz o meu coração pulsar com verdade, né? Então, é esse chamado de, durante esses 30 dias, busque essa conexão o tempo inteiro. Quando você sentir uma certa angústia, uma certa ansiedade, feche os olhos, alonga sua coluna, coloque sua mão direita sobre o coração, a mão esquerda também. Sinta os batimentos do seu coração e vai perguntando para ele, né, trazendo a sua essência de volta. O que faz meu coração pulsar? O que é a minha verdade? O que é a minha essência? O que a minha criança está querendo falar comigo? E é muito emblemático que essa lua, ela nasceu na quinta-feira, né, no dia 24 de julho, foi à tarde, às 4 horas da tarde, e ela surge junto com o Sol e faz uma oposição com Plutão, que está aí um Plutão em Aquário, né? E o Aquário ele traz a coletividade, mas ele traz aí um medo da gente ser diferente. Aquário ele tem uma insegurança dentro dele que Leão vem ajudá-lo a falar: não, você não precisa mais da aprovação dos outros, você precisa escutar a sua voz interna. Então, quando essa lua e esse sol opõem a esse Plutão em Aquário, vem um conflito, né? A oposição, ela é um aspecto oposto, né? Que o Plutão, ele puxa de um lado e Aquário, Plutão em Aquário puxa de um lado e a Lua com o Sol e Leão puxa de outro lado. Então, é um cabo de guerra. Então, há um conflito muito forte, tendente a atingir o coletivo, mas também dentro de nós, um conflito entre o desejo da gente se expressar para fora, de expressar a nossa essência, e, ao mesmo tempo, um medo de ser julgada, um medo de ser rejeitada, um medo de ser excluída. Então, isso veio muito forte, né? Vocês podem estar sentindo isso reverberando ainda, porque esse Plutão está acontecendo ainda até amanhã, essa oposição, né? Mas é um momento muito importante para você se questionar. Será que você tem escondido quem você é para caber no grupo, para caber dentro de um círculo de amizades, de um círculo social, de um relacionamento que não coloca a sua verdade para fora, sabe? Então, reflita sobre isso. Vai ser de grande importância, porque muitos insights podem surgir dentro dessa enérgica toda, né? E para isso vocês precisam, né, diminuir um pouco a disparidade, o movimento externo, né? E conseguir silenciar um pouquinho esse ego, de parar de ficar muito voltada para o que os outros pensam e começar a pensar dentro de si, né? Às vezes eu vejo, né, assim, dentro de um insight muito poderoso que está vindo para mim também, tudo que eu falo aqui para vocês é porque eu sinto, gente, né? Por isso que é a verdade aqui, a autenticidade, né? Mas eu vejo que um insight que vem muito é que o maior ato de coragem que a gente pode ter é a gente sustentar a nossa própria luz. Mesmo que isso incomode, mesmo que isso possa parecer muito louco, sabe? Muito diferente de tudo que você já fez. Mas saiba, né, a importância da gente vivenciar toda essa coragem para a gente continuar
conseguindo sustentar, continuar não, né? Porque tem gente que nem se desperta para isso. Mas para a gente conseguir sustentar essa luz que existe dentro de nós, que foi essa bênção da gente estar aqui agora, numa busca de autoconhecimento cada vez maior, para fazer dessa vida algo memorável mesmo, de você colocar aí a sua existência como algo que ajudou as pessoas, como algo que transformou alguém, como algo que fez diferença, sabe? Na sua vida, a partir desse lugar de essência e na vida das pessoas que foram aí se beneficiando com toda essa luz, né? E, ao mesmo tempo, junto com essa lua nova, com esse Plutão em oposição, toda essa intensidade, porque Plutão é muito profundo mesmo, a gente está com o Mercúrio retrógrado em Leão. Então, é uma lua nova que pede para a gente plantar, que pede para a gente ter intenções, mas é difícil, porque a gente está cansada. Então, assim, não fique se cobrando demais para estar aí plantando as coisas de uma maneira muito confiável, muito firme. Não, Mercúrio está retrógrado. Então, é uma palavra que vem um pouco mais silenciada. É como se você tivesse uma oportunidade de revisitar esses lugares aí que você deixou para trás, que são lugares de essência, que são lugares onde está aí a sua luz, olhar para tudo isso, revisitar essas narrativas internas, né? E em Leão, revisitar o que a gente deixou mesmo de falar para agradar, porque Mercúrio fala sobre a fala, né? O que você deixou de falar para agradar? Então, vai revisitando esses lugares e tentar evitar qualquer tipo de conflito interno e externo, sabe? Essa coisa de manter a pose, sabe? Dentro de, às vezes, um turbilhão emocional que você está vivendo. Então, pausa, sabe? Não cria tanta ansiedade e movimento agora. Apesar de ser um momento muito auspicioso, mas eu vejo que esse momento ele é mais interno do que ficar muito agindo, sabe? Calma, até dia 11 de agosto é um período longo, Mercúrio vai estar retrógrado. Ai, Bela, mas estou muito de medo. Não, tudo que está acontecendo na sua vida, enxergue como um livramento capaz de trazer mudanças muito profundas, de fazer certas revisões muito importantes dentro desse lugar de essência. Então, é um convite mesmo, esse Mercúrio retrógrado, né? Para você relembrar o que você calou aí para sobreviver. Então, agora é hora de você reescrever com coragem aquilo que ressoa dentro do seu coração. Coragem, gente, é agir com o coração. Agem com cor. Coragem é você agir com o seu coração. E como que você consegue integrar esse movimento agora com consciência? Eu vejo aí alguns rituais que você pode fazer, algumas práticas que você pode fazer para você conviver com esse céu aí. Primeiro ponto, escreva uma carta. Isso é muito importante que eu vou falar. Isso me ajudou demais no meu processo de transição de carreira, de mudança de perspectiva, de expansão da minha consciência. Escreva uma carta para você mesma de quando você era criança, sabe? Como que essa criança ela sonhava ser. Pode ser muito, óbvio que eu não vou conseguir. Não, senta e tenta escrever. Fecha os olhos, acende uma vela. A vela ela vem para dar uma iluminada também, para você se sentir mais presente. E tenta escrever, vê o que vem. Mesmo que você ache mais, nossa, vem uma certa voz interna falando, que bobeira que eu estou escrevendo. Mas deixa essa voz interna, que é o ego, se calar e vai fluindo. Vai escrevendo com o português errado mesmo, vai tipo uma psicografia. Respira e vai. Tenta revisitar também as suas redes sociais. Se você é uma pessoa que está ali, é interessante. Ou até as redes sociais de vida, né? Como é que você se porta diante das amigas? Você está se expressando como realmente você é? Para sua família, para suas relações?
A gente vai trazendo papéis aí que a gente tem que desenvolvê-los dentro de certos grupos, né? Vai percebendo como você está se manifestando e vai resgatando a sua essência, quem você é, enxergando realmente o que, que eu estou fazendo. Eu estou rindo, mas agora não era para eu rir? Quem ri de tudo é desespero, né? Então, pensa sobre isso. E tenta, durante esse período, principalmente até 11 de agosto, né, que é Mercúrio retrógrado ainda, mas depois também reverberando aí dentro dessa lunação leonina, que vai até o dia 22 de agosto, tenta praticar um pequeno ato de coragem por dia, todos os dias, sabe? Falar algo que você sente para alguém, que tem muito tempo que você quer falar e não consegue, escolher mesmo uma roupa mais autêntica, sabe? Mais colorida, porque a gente está num negócio de moda e muito monocromático, né? E isso às vezes tampa a nossa essência, quem a gente é. Então traz aí um look mais autêntico, que seja você mesmo, sabe? Coloca um batom diferente, uma cor de esmalte diferente. Gente, pode parecer bobo, mas isso vai trazendo toda essa capacidade da gente se sentir na nossa própria pele, sabe? E saber dizer não. Saber dizer não. Eu acho que isso são atos de coragem muito preciosos que a gente deve aí ter em mente, né? E agora, para fechar essa aula, eu estava pensando em 15 minutinhos, já passou mais um pouquinho, mas eu quero finalizar essa aula com uma pergunta. Se você está com um papel, uma caneta na mão, e escreva essa pergunta, que ela é muito potente. E se hoje você começasse a ser a mulher que a sua criança sabia que você podia ser? Pode parecer muito imaginativo e ilusório, mas escreve isso. E se você, hoje, começasse a ser a mulher que a sua criança sabia que você podia ser? Pensa sobre isso, reflita, escreva, medite sobre isso. Né? E agora, segunda-feira, dia 28, atenção, por mais que vocês são alunas, eu quero que vocês convidem amigas, quero que vocês convidem familiares, pessoas que estão muito agindo no automático, que estão precisando dessa busca interna, em essência. Na segunda-feira eu começo agora, segunda, depois de amanhã, é uma jornada para ajudar você a viver com mais verdade. Então, se você sentir esse chamado, venha, ainda dá tempo. O grupo está no WhatsApp, hoje eu coloquei lá na comunidade autêntica, tá, de WhatsApp, não do Yoga Astral, o convite, para que vocês já entrem nesse grupo e chamem pessoas para fazer parte da comunidade autêntica, para a gente juntas aí resgatar essas mulheres que estão aí no movimento meio de automatismo, de falta de si, e viver uma vida com mais verdade, tá bom? Obrigado pela presença de quem está aqui, obrigado, viu, Tati? E em breve, no sábado que vem, tem mais aula de astrologia, e aí segunda, terça, quarta e quinta tem aulas de yoga, meditação, vem comigo, se você não consegue assistir, tá tudo gravado, tá bom? E eu tô aqui sempre com amor e com os astros. Um beijo enorme. Tchau.